Olá, turma, tudo bem? Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela ausência no nosso encontro de ontem. Realmente acordei sem me sentir bem, minha garganta até agora ainda está um pouco ruim, mas estou conseguindo falar normalmente, os remédios estão fazendo efeito e já me sinto apto para o trabalho. De qualquer forma, agradeço a compreensão de vocês esse tempo todo e especialmente ontem, mas espero que daqui para frente a gente consiga fazer nosso trabalho conjunto da melhor maneira, como a gente conseguiu fazer pelo menos no início dessa quarentena, tá? Então, sobre o vídeo, olha só que interessante que na sessão de leitura de hoje nós temos uma pintura de Ivan Cruz. Para mim foi uma surpresa boa, porque o Ivan Cruz é um artista muito conhecido na cidade em que eu nasci, Cabo Frio, onde ele mora já há alguns anos e onde é possível ver esculturas de crianças feitas de bronze criadas por ele em locais públicos. Além disso, eu achei muito legal o livro colocar uma pintura na sessão de leitura, pois quadros e obras artísticas também são lidos, certo? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Em pinturas, nós temos alguns elementos textuais propriamente ditos. O título e a legenda. Vocês já foram em exposições artísticas, já frequentaram museus? Na aula eu vou perguntar isso de novo, quero saber de vocês. Que legal não seria se a gente conseguisse, quando voltar dessa quarentena, talvez fazer uma excursão, né? Claro que isso depende de vários fatores, mas com certeza seria muito interessante. Então, nesses espaços de exibição artística, é comum que as obras venham sempre com alguma plaquinha informando o título e com uma legenda que informa a técnica usada naquela criação. Que no caso dessa obra do Ivan Cruz, o livro informa que foi o acrílico sobre tela, ou seja, o uso da tinta acrílica sobre a tela. O autor também, né? E o ano da produção da obra, que nesse caso foi 2006, se não me falha a memória, porque eu não estou com ele aberto aqui. Assim como o tamanho, que no caso dessa tela, Brincadeiras de Criança, do Ivan Cruz, foi 1,30 m por 1,70 m, né? Estamos falando de medidas de largura e altura. Essa legenda é comparável às referências bibliográficas que nós já conhecemos nos textos. Além disso, pinturas e obras de arte que não possuem letras propriamente ditas, vamos dizer assim, também são objetos de leitura, porque possuem significados construídos pelo autor. Lembrando que ler pressupõe interpretar, certo? Então, embora esses significados desculpa, sejam diferentes de acordo com os leitores, o que não deixa de acontecer também nos textos verbais. Essa pintura de Ivan Cruz tem tantos elementos que praticamente conta uma história. Vocês concordam? Eu quero propor um exercício. Com a ajuda dos pais de vocês, busquem por alguma pintura na internet e depois de ler essa pintura, construam um pequeno texto descrevendo o que essa pintura está narrando na opinião de vocês. E aí na nossa próxima aula nós vamos compartilhar essas pinturas e esses textos. Combinado? Se vocês acharem pinturas
com esse tema das brincadeiras, vai ser melhor, porque esse é o tema da nossa unidade do livro que a gente está começando hoje. Então a gente une o útil ao agradável. Se não acharem, compartilhem aquela que vocês preferirem, certo? Agora, prestem atenção, porque esse assunto é importante. Vamos falar sobre a acentuação das palavras, o uso do acento agudo e do acento circunflexo. Como vocês já são leitores há algum tempo, já devem ter se deparado com esses sinais gráficos, mas vocês sabem o que eles representam? Bem, toda letra é a representação de um som. Os acentos ou sinais gráficos servem para alterar a representação sonora das vogais. Então, se eu coloco um acento agudo no A, ele vai ser lido de uma forma diferente do que seria se não tivesse nenhum acento, ou se tivesse um acento circunflexo, por exemplo. Tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo indicam que a sílaba acentuada é a sílaba tônica, ou seja, aquela que damos ênfase na hora de falar. Esperar passar um carro. Contudo, o acento agudo indica que a vogal tem som aberto e o circunflexo que a vogal tem som fechado. Isso é um pouco difícil de entender, mas podemos simplificar dizendo que no caso do som agudo, o ar que sai dos pulmões não encontra nenhuma interrupção até sair da boca, que está mais aberta e com a língua encolhida. Já no caso do acento circunflexo, a boca está mais fechada e a língua pode estar tocando o céu da boca. Por isso, o ar que vem dos pulmões encontra interrupções até sair da boca. Não sei se pode parecer meio complicado para vocês. Eu tentei simplificar ao máximo essa ideia do que é o som aberto e o som fechado. Mas não se preocupem se acharem muito complicado. Esse é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo aos poucos. Esse assunto vai ser retomado com vocês ano após ano. Esse ano mesmo eu já comentei sobre acento agudo e circunflexo com as turmas de 4º e 5º ano, e essa semana também eu vou estar comentando com a turma de 3º ano, certo? Então, o que eu tenho para falar sobre isso hoje já foi dito. Façam os exercícios do livro e a gente conversa mais sobre esse assunto na nossa aula online, certo? Agora, vamos discutir nosso último assunto, que é o uso da letra R na ortografia. Esse não é nem um pouco difícil de entender. Reparem que a letra R pode iniciar palavras ou pode vir no meio delas, sempre entre vogais. Entre vogais, o R também pode ser duplo, ou seja, RR, e já vou explicar o motivo disso. A consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta, ou mais forte e prolongada na língua portuguesa. No início das palavras, ela possui vibração mais forte, como é o caso de rato e rã. Entre vogais, ela possui vibração mais fraca, como é o caso de cenoura e caro. Percebem a diferença? Carro, caro. O uso do R duplicado existe justamente para indicar que mesmo entre vogais, o R deve possuir aquela vibração forte e prolongada, como o próprio exemplo que eu já dei, em carro, que a pronúncia é forte e prolongada, assim como quando a gente está falando uma palavra iniciada por R, caso dos exemplos que eu também já dei, rato e rã, ou qualquer outra palavra que se inicie com R. Tá bom? Essa parte sobre a letra R não tem mistério, então por hoje é só isso mesmo sobre esse assunto. Vocês também já podem pegar lá o livro de vocês
e responder os exercícios para treinar isso. E a gente conversa mais na aula. Agora, o que eu tenho para dizer ainda sobre ortografia? Eu peço que vocês comprem um caderno de caligrafia. Eu já pedi para alguns individualmente, no momento da correção de exercícios, mas estou pedindo para toda a turma, assim como eu estou pedindo para todas as turmas, porque assim que vocês tiverem um caderno de caligrafia, eu vou começar a passar os exercícios de ortografia de maneira relacionada aos exercícios de caligrafia. Ou seja, por exemplo, hoje o nosso assunto era esse: o uso ortográfico da letra R. Então, se nós já tivéssemos um caderno de caligrafia, eu ia pedir para vocês treinarem a caligrafia de vocês a partir de palavras com a letra R. Eu acho que isso também é uma maneira de unir o útil ao agradável, já que o estudo da ortografia é o estudo da maneira correta de se escrever as letras. E o estudo da caligrafia podemos definir de certa forma como a maneira correta de desenhar as letras. Sem essas duas ciências, a ortografia e a caligrafia, a nossa comunicação fica muito prejudicada. E a comunicação correta é o principal objetivo das nossas aulas de língua portuguesa, certo? Então, por favor, providenciem esse caderno. Por hoje é só. A gente se vê na próxima aula, que vai acontecer, faça chuva, faça sol, pelo menos da minha parte. E agradeço a atenção de vocês. Espero que com esse vídeo vocês consigam absorver melhor esses conteúdos. E qualquer coisa, vocês sabem que podem me contatar. E bons estudos para vocês, tá certo?